Shalom, agraciada, favorecida de Deus, bendita do Senhor, essa é a sua identidade, essa é você. Deus escolheu você para mudar toda uma geração. Começa em você, dentro de você. Então tome posse, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Isso não é uma coisa clichê, não. É real. Deus tem um propósito na sua vida. E se você já sabe, glória a Deus, eu tenho certeza que você está fluindo em Deus. Mas se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, busque, porque Ele vai te falar. E você está no lugar certo. A palavra de Deus é o melhor lugar para nós encontrarmos resposta. A palavra tem toda a resposta. E aqui, ó, como diz minha blusa, eu tenho o melhor pai do mundo. Uhul! Se você também tem esse melhor pai, eu não tô falando de um pai físico, porque eu sei que muitas pessoas tiveram problemas com os pais, né? Pais que abandonaram, pais que rejeitaram, pais que mesmo morando na mesma casa não estavam presentes. Então, assim, eu sei que você pode ter passado por muitos bons bocados, né, com os pais, mas eu quero te dizer que você tem um pai celestial. Deus é o Pai Celestial e Ele quer sim te acolher, te abraçar. E você precisa ter uma real identidade do que é ser pai. É um pai que já escolheu você antes mesmo da criação do mundo. Ele já conhecia você. Ele já tinha te escolhido. Ele já tinha projetado sua vida. Ele te ama. Mais do que tudo nessa vida, sua alma, sua vida vale muito para Ele. Você é preciosa demais. Você é valiosa demais. E você é uma bomba atômica no inferno. Então, assim, você e Deus, ó, fazem muitas coisas. Então, assim, tome posse da sua identidade de filha, de princesa. Amém? Nós estamos aqui no devocional, já quase acabando o livro de Romanos, né? Capítulo 15 do livro de Romanos. Já já a gente vai ler, mas antes precisamos orar. Então, eu vou te pedir, coloca a mão no coração e vamos orar. Querida, amada Espírito Santo, estamos aqui declarando que nós somos tuas, que estamos rendidas aos teus pés. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, somente a tua voz. Nós rejeitamos a voz do inimigo, nós rejeitamos a nossa própria voz, a voz da nossa alma. Queremos te ouvir, te obedecer, Santo Espírito. Pode falar, fica à vontade. Eis-nos aqui, Santo Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Capítulo 15, eu tô vendo aqui, né? É uma continuação do capítulo 14, que Paulo falava sobre os fracos, os fortes, pra gente não julgar, pra gente não desmerecer as pessoas, pra gente não ficar ali atiçando para que elas façam algo que a gente quer, né? Que a gente acha bom. Então vamos ver o que ele fala aqui no capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Bom, se a gente realmente conseguisse fazer isso, ia ser... Então, isso que Paulo está propondo aqui pra gente é um sonho de vida, né? Porque até dentro de um casamento, né? A gente tem a proposta de fazer o outro feliz. E se a gente se esforça em fazer isso e o outro também se esforça em fazer a gente feliz, tá todo mundo feliz dentro de casa, né? Os filhos vão crescer saudáveis ali, vendo o pai que ama a esposa, né? O pai que ama a mãe, no caso do filho, né? É o pai que ali que cuida da família, né? Então a mãe também que ama, que zela ali pelo pai. Então esses filhos vão crescer saudáveis, né? Com amor e vão fazer a mesma coisa. Então se isso reproduzisse, ia ser muito bom. É um sonho e é isso que Paulo tá falando aqui, pra gente ajudar o outro, pra gente fazer o outro feliz. Porque tem coisas que eles são fracos, que a gente é forte, então vamos ajudar. E se de repente algo que eu sou fraco e você é forte, você pode me ajudar? E se algo que eu sou forte e você é fraco, eu posso te ajudar? A gente trocando isso, ó, todo mundo ia ser feliz, ia estar tudo bem, né? Essa é a proposta de Paulo. Versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que insultaram caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente... Perdão. Tô aqui descalça no chão gelado. É porque tá querendo vir mais espirro. Perdão. E obrigada pela saúde. Aqui ele tá falando pra gente fazer o que Cristo fez, né? Justamente o Senhor, ele levou os insultos que era pra mim e pra você, né? Então ele não agradou a si mesmo, né? Ele esteve ali o tempo todo por nós.
Versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Para mim, essa unidade é um sonho dentro de casa, é um sonho na faculdade, é um sonho no trabalho, é um sonho no ministério, na igreja, na minha célula. A unidade, quando as pessoas estão unidas numa só linguagem, numa só visão, o negócio deslancha, vai pra frente, sobe, sabe, sonhos se realizam, mas precisa estar todo mundo ali, em conformidade, com a mesma linguagem, com a mesma visão, sabe, caminhando juntos. A unidade para mim é algo que eu tenho colocado muito diante de Deus, tenho orado, tenho colocado ali em fé, crendo que vai acontecer. Na minha casa já está acontecendo, então assim, eu e meu marido, a gente tinha visões totalmente diferentes das coisas, e eu ia para um lado, ele ia para o outro a vida inteira. Estamos há mais de 10 anos juntos, acho que 11 anos juntos, e sempre foi assim. E misericórdia por isso, porque, sabe, era tudo dividido. Mas hoje em dia eu tenho buscado mesmo estar junto com ele, nós focarmos em algo, estarmos juntos, aliançados, estarmos ali em oração, e as coisas têm começado a funcionar. E eu tenho certeza que se for assim na minha célula, na minha geração, no meu ministério, na igreja, também no trabalho, onde quer que seja, o negócio flui. Então a unidade é algo necessário para as coisas crescerem. Geralmente uma empresa é assim, né? Contrata pessoas que estão ali também em conformidade. Quando todo mundo está na mesma linguagem, no mesmo sentido da igreja, a empresa cresce, né? E é assim que tem que ser, em unidade. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, um só coração e uma só voz, né? Uma mesma linguagem, uma mesma identidade, um mesmo sonho, uma mesma visão, todo mundo caminhando juntos, beleza? Versículo 7. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo do que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus. Servo dos que são da circuncisão, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. E glória a Deus mesmo, pela misericórdia do Senhor, nós entramos no reino, né? E está escrito assim: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais: louvem o Senhor todos vocês gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, né? O Deus de toda alegria e paz, que seja transbordante na sua vida, em nome de Jesus. Seguir aqui, versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhe escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar aos gentios a obedecerem a Deus, pelo poder dos sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. E assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, e proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho, onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces de outro, mas antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. E é por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês.
Paulo está falando aqui, né, que ele é um apóstolo, ele leva a palavra, missionário, né, leva a palavra para vários lugares. E ele procurava sempre ir a lugares que as pessoas nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Então ele ali é um ministro dos gentios, porque ele não foi só para judeus, mas pessoas que eram incircuncisas, para de repente ter uma circuncisão no coração, uma aliança com Deus. E ele está falando que por isso que de repente ele não chegou a Roma, porque ele estava necessidades, ele estava pregando o evangelho, né? Estava falando do Senhor. Bom, tá acabando esse capítulo 15, vamos seguir aqui, versículo 23. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio de vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Mais uma vez, Paulo traz referência aos santos. Não são santos de imagens que a gente conhece hoje em dia. Santos, Paulo chamava as pessoas, né? As pessoas que estavam em Cristo Jesus de santos. Então, é por isso que muitas vezes eu falo santa, santinha, e não é de forma pejorativa. É falando realmente como Paulo, que falava das pessoas que estavam em Cristo como santos, né? Eu e você somos santas lutando contra o pecado. Não é o contrário. Nós não somos pecadoras lutando para ter santidade. Nós temos essa santidade, somos a imagem e semelhança do Deus vivo. E lutamos todos os dias contra o pecado, para não manchar, né, nossas vestes, nossas roupas ali diante do Senhor. Mas nós somos sim. Você é santa. Amém? E Paulo está fazendo essa referência aqui também. E aí você vê que ele diz a oportunidade de me ajudarem, né? Ele vai para Roma, ele quer ir para a Espanha e diz, olha, vocês vão me ajudar também. Por quê? Porque as pessoas ofertavam na vida dele, né? Como é que ele ia ter passagem aérea? Não, na época ainda não tinha, mas ele ia de navio, não sei qual a forma que eles usavam na época, eu acho que era mais o navio mesmo. Mas ele precisava de ajuda, né? Alimentação. Muitas vezes ele usou da força física dele, trabalhou, ele era construtor de tendas, né? Para ter um salário. Mas muitas outras vezes ele queria se dedicar à palavra, a ministrar o evangelho, e ele recebia ofertas para isso. E aqui ele está dizendo sobre as ofertas, que é uma oportunidade das pessoas abençoarem ele. E é mesmo, né? Quando você coloca ali sua oferta, seu dinheiro num terreno fértil, pode ter certeza, é um terreno que vai frutificar e que você vai ali colher a 30, 60 e a 100 por um. E com certeza, ofertar na vida de Paulo era sucesso. Vamos seguir aqui. Versículo 26. Não, versículo 25. Agora, porém, eu estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Lá na Macedônia e a Caia, ele levantou ofertas e agora ele está levando para a galera, para a igreja, né, de Jesus Cristo ali em Jerusalém. Lembra quem era o líder da igreja de Jerusalém? Pedro. Pedro, ele teve ali uma transformação por Deus e agora ele era líder da igreja. Ali em Jerusalém, os 12 ficaram ali, né? Eu lembro que Pedro saiu um instantinho, viajou, foi ali com Paulo e voltou, mas ele era o líder da igreja. Foi a primeira igreja fundada no mundo, né? Assim, do cristianismo, de Jesus, o Cristo. Pedro ali estava liderando isso. Lembra que quando ele pregou, 3.000 pessoas se converteram e depois muitas outras foram acrescidas. Eu lembro de uma contagem de 5.000. A gente viu isso no livro passado, no livro de Atos, né? E ele está falando isso, que ele levantou ofertas de outras cidades, está levando lá para a igreja de Jerusalém. Versículo 27. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores dos santos de Jerusalém. Porque Jerusalém é onde tudo começou, né? A primícia. Se de repente parasse lá, ninguém ia ter mais, nem eu nem você saberíamos da história de Jesus. Mas você vê que foi tão impactante que o nosso calendário é dividido antes e depois de Jesus, né? Estamos no ano 2021 depois de Jesus, mas teve anos antes também. Tanto que o nosso calendário é diferente do calendário judaico. No calendário judaico eles já estão no ano 5.000 e tanto, né? A gente ainda está em 2021, eles já estão no 5.000 e lá vai. Ok, vamos seguir aqui. Versículo 27, tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, também devem servir aos judeus, como com seus bens materiais. E assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, eu irei à Espanha e visitarei vocês de passagem.
Sei que quando eu for visitá-los, irei da plenitude da bênção de Cristo. E recomendo-lhe, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre do descrente da Judéia, e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria, e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém? Então, o último capítulo 16, né, são as saudações finais, né, de Paulo falando. A gente vê quem escreveu foi Tércio, esse livro. Mas aqui no 15 ele justamente está falando por quê, né? Ele quer passar em Roma, ele quer ir para a Espanha. Ele falou sobre as ofertas e sobre